Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair. Hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos pela próxima hora, tem muita informação. Quase foi uma noite toda tricolor. Não foi porque o Fortaleza, vive suas dificuldades e aí não conseguiu passar pelo Vélez Sarsfield, mas 2 brasileiros dos 3 que entraram em campo ontem estão nas quartas de final. Um na Libertadores, outro na Copa Sul-Americana. E você vem junto com a gente aqui no Mata Mata com Evair Paulino, que tá aqui hoje de branco ao meu lado. E aí, Evair, joia? Paz, estamos de paz. Tá de paz. Apesar de esperar um pouquinho mais do Fortaleza, nem começou o jogo, já tá 2-0, aí não tem mais como recuperar. Jogou muito mal. Muito abaixo. Triste ver esse jogo. Triste ver o jogo, o treinador ter que substituir 3 atacantes no intervalo do jogo, é porque tem muita coisa errada, né? E tem mesmo. Janaína Carvalho ontem torceu pro tricolor até a madrugada nos pênaltis. Não consegui assistir tudo, acredita? Porque eu sou uma jovem senhora que dorme cedo. E o destaque vem pro Renato Paiva, 8 jogos à frente do Fortaleza e apenas uma vitória até o momento. Tá difícil lá, mas a gente precisa mensurar até onde é culpa dele, Daqui a pouco a gente vai falar do Fortaleza, agora a gente vai abrir falando do São Paulo. Que terça/quarta-feira de Libertadores é essa lá no Morumbi? Estádio lotado, torcida recepciona o time, uma festa incrível. Parece que vai golear. Porque o André Silva com 2 minutos põe a bola na rede. E aí você fala, acabou. O gol que errou no lance anterior, pelo amor de Deus, achei, vai golear. Aí de repente caiu na mesmice do São Paulo e acabou sofrendo. Exato, o Evair resumiu o roteiro, porque o início do roteiro, ele dá conta de que historicamente o São Paulo na Libertadores é muito forte no Morumbi. E aí o André Silva faz um gol logo de cara, o São Paulo começa bem o jogo. Aí você pensa, meu Deus, esse é o São Paulo, o tricolor da Libertadores. E aí depois o time muito mal não, mas é chato de ver, um time que recua, que tem dificuldade. Toma o empate do Morelos, que já marcou gol de pênalti contra o São Paulo no Morumbi, pelo Santos, há bastante tempo. E aí ontem ele marcou de novo, O Cardona foi expulso na sequência. Ele pode vender o curso, a gente vai vender o curso do Evair de como bater pênalti, e o dele a gente vai vender como prejudicar o seu time. O Cardona, pra quem não lembra, foi o jogador que perdeu os 2 pênaltis na ida, ou seja, tá na conta dele aí, muito na conta dele essa desclassificação dos verdolagas. Nos pênaltis deu tricolor, o Rafael Ceni brilhou mais uma vez, torcedor de São Paulo acostumou a chamá-lo de Rafael Ceni. Agora colocam sempre a montagem dele lá, com o rosto do Rafael e a careca do Rogério Ceni, ali nos tempos áureos de São Paulo. E o São Paulo passou 4-3, mas que sufoco pro tricolor paulista. Sufoco, uma escalação, na minha opinião, eu não esperava. Rodriguinho no meio de campo, Tem Alisson e Lucas. Pensei que ele ia começar com o Lucas, porque ele tava já com condição de jogar. A gente até falou disso aqui ontem, E de repente vai Rodriguinho pra dentro de campo, bem no jogo até, criando boas oportunidades. Um meio-campista no meio de campo diferente, com velocidade, dando sequências nas jogadas. Então, foi surpresa, porém, eu acho que ele deu conta do recado. E os 3 zagueiros? Os 3 zagueiros esse tipo de escalação nunca me convence. Porque, como eu disse ontem, quando você joga com 3 zagueiros, você tem que ter 2 alas atuantes o tempo todo, que vai lá dentro, como o Hakimi, como é liberado lá no City para jogar. Como o Cruzeiro tinha o Maurinho e o Jadilson. Isso, que eram jogadores assim, com muita capacidade de chegar lá na frente, e os laterais do São Paulo não têm essa capacidade. Então, muitas vezes perde um homem de meio de campo, até mesmo um atacante, para colocar um zagueiro.
Isso para mim não me convence, principalmente porque o São Paulo não tem, jogando dentro da sua casa, um homem de meio de campo a mais, um atacante a mais, poderia talvez ser mais justo para poder chegar ao resultado. Você foi falar dos alas aí, eu comecei a puxar na cabeça aqui na época que a gente tinha bons alas. Eu lembrei do Flamengo, tinha Léo Moura e Juan. Você tinha vários times do São Paulo, eu tô tentando lembrar aqui, mas vários times do Brasil. O São Paulo chegou a ter Cafu e Vitor jogando por lá, porque não tinha como escalar, deixar de fora Cafu nem Vitor. Vitor, 4 vezes campeão da Libertadores, Cafu campeão do mundo, né? Então não tinha como, o Tele Santana tinha que arrumar um jeito de colocar todos os dois em campo, até que um dia o Cafu tomou cartão, o Vitor entrou, não tinha como deixar o Cafu de fora, arrumaram um lugar pro Cafu no meio de campo, justamente por essa capacidade. Falei do Maurinho aqui. Maurinho é um dos jogadores que eu gostava muito de ver jogar na época dele no Cruzeiro. Ele se lesionava algumas vezes, mas era um bom jogador, era um ala que chegava muito, e aí hoje a gente carece desses jogadores, né? Mudou muito a característica dos laterais e a qualidade dos laterais que a gente tem aqui. Você citou o Hakimi toda hora tá na área para completar para gol, né? Tanto é que faz gol o tempo todo. Bom, a título de curiosidade aí, o São Paulo, apesar de estar aí aos trancos e barrancos nos últimos meses, aí no último ano, tá a 17 jogos invicto na Libertadores. Foram 9 vitórias e 8 empates. É impressionante a marca do São Paulo. Impressionante. O time tá na Libertadores. O São Paulo, ele tem uma história, uma tradição muito grande, e isso se reflete, claro, nessas últimas temporadas também, apesar de não serem as melhores do tricolor. Vamos ouvir o Crespo, já que nós começamos a falar de história aqui. O Crespo, embora seja argentino, Evair, e você falou de Tele aí, né? O Crespo tem histórias para contar dele criança assistindo o São Paulo. Vamos ouvir o que disse o treinador do tricolor. Sim, eu agradeci a todos os jogadores por a noite que a gente passou aqui. Inesquecível. Ver o Morumbi lotado, uma noite de Copa Libertadores, solo aquele menino que olhava a televisão e veia o São Paulo de Tele e ser protagonista, estar aí no banco e acreditar que a gente podia classificar foi uma emoção grande. Ele contou aí, era menino, assistiu São Paulo de Tele lá na Argentina. O Hernan Crespo hoje ele tem a oportunidade de ser o treinador de São Paulo e participar de uma classificação do tricolor às quartas de final, e vai pegar o vencedor do confronto entre Botafogo e LDU na ida 1-0 pro Fogão. Esse confronto tá bem aberto aí. É hoje, né? Quinta-feira. Quinta-feira? Quinta-feira. Tá bem aberto esse duelo, e eu não sei não. Podemos ter um confronto brasileiro ou podemos ver o São Paulo na altitude. Eu acho que se o São Paulo pegar a LDU, tem uma vida mais tranquila. Se pegar o Botafogo, acho que vai ser um duelo bem aberto. Apesar da LDU ter sido na altitude, eu falo porque o São Paulo é um time melhor que a LDU, assim como o Botafogo mas o Botafogo vive aí esse momento, né, de oscilação. Mas vamos ver o que reserva o futuro pro tricolor paulista. Seria na minha opinião, seria melhor pegar o LDU. Também. Por quê? Apesar da altitude, porém, o Botafogo, ele joga dentro da sua casa num gramado sintético que, aliás, comparando um ou outro, ontem o Morumbi um espetáculo, né? Sim. O gramado do Morumbi, realmente, a festa que o tricolor, a torcida do São Paulo fez foi sensacional. E jogar contra o Botafogo lá dentro da sua casa, num tapete que não está acostumado, é muito pior do que você ter que enfrentar até mesmo a altitude, porque, querendo ou não, você pode fazer o resultado dentro da sua casa, pegando o LDU dentro da sua casa. O Botafogo é difícil, né? Fazer um resultado, dizer, vou ganhar de 2, de 3, não sabe o que pode acontecer. Então seria melhor que o São Paulo pegasse o LDU, na minha opinião. Então o grande segredo seria conseguir segurar um empate na altitude e voltar e fazer o placar dentro de casa. O duro é segurar, né? Eu não sei se começa lá. Seria ótimo poder, justamente por isso, né? São Paulo pega ou Botafogo ou LDU primeiro fora e decide no Morumbi. São Paulo só decide fora se for pegar o Palmeiras.
Aí na semifinal, no eventual semifinal, que aí joga no Allianz Parque, segundo jogo. E o André Silva, Evair, vamos falar de uma função que você adora aí, ó, centroavante. O André Silva marcou mais uma vez. Vamos ouvir o que ele disse sobre ser o 9 do São Paulo, função que o Evair já exerceu e quase levou a Copa do Brasil. Como eu e o Johnny sempre conversamos, né? Ser o 9 do São Paulo não é fácil, né? O 9 do São Paulo não pode passar muito tempo sem fazer gol. Mas a gente tem que estar tranquilo, a gente tem que trabalhar bastante, né? Tá sempre bem mentalmente e fisicamente. E eu tô muito feliz, realmente acho que Deus tem feito muito na minha vida e é Ele que eu agradeço por estar vivendo esse momento. Então que eu possa continuar assim e, se Deus quiser, marcar mais gols. O André Silva, que teve que substituir o Caleri, ele citou ali, o Johnny que ele fala é justamente o Caleri, e tem essa pressão sempre de ter que marcar gol. Ontem ele marcou. E ontem marcou de maneira muito assim, forte, né? É um jogador com um porte físico forte. Você vê o gol que ele fez, ele teve que brigar com os zagueiros, se desvencilhar do zagueiro na base da força física mesmo, e fazer um gol que poucos centroavantes conseguem, porque ter que segurar o zagueiro e ainda cabecear uma bola é muito difícil, e ele fez esse trabalho, fez bem feito, algo que o São Paulo necessita tanto, num momento tão importante. O cara chega numa hora boa pro São Paulo. Ali do modo que foi o gol, acho que a maioria dos centroavantes no país teria se jogado e tentado cavar um pênalti. O torcedor de São Paulo deve ter lembrado do Aloysio Chulapa ou do Luizão, que foram ídolos do clube. E o bom é que esses atacantes, quando vai para a Libertadores, sabe que não vai ter falta de qualquer jeito, não vai ser qualquer faltinha, qualquer esbarrão, qualquer encontrão que os árbitros marcam, não. Então, o momento importante, ele soube disso, sabia que não ia cavar um pênalti ali e foi para a jogada com tudo, acabou fazendo gol. Intervalo, daqui a pouco vamos falar da queda do Fortaleza e da classificação do Fluminense. Bom, numa noite chuvosa lá em Buenos Aires, bem chuvosa, já jogou muito assim numa chuva forte. Muitas vezes, é horrível pro jogador. Pro atacante é pior ainda, porque não joguei profissionalmente, né? Lógico. Mas sabe o que é? Fica muito mais fácil destruir, né? Sim. Pro zagueiro fica melhor, pro atacante fica pior. Isso é verdade. É porque tem o campo também, né? O campo, se o campo for bom, aí digamos, ameniza esse problema. Agora, se for aquele campo ruim, aí não dá jogo mesmo, não. Fato é que com 6 minutos o Carriço fez 1-0 pro Vélez Sarsfield e o Galvão, já quase 28 minutos, fez 2-0 para o time argentino. Triunfo do Vélez Sarsfield por 2-0 sobre o Fortaleza, na ida 0-0, portanto, o brasileiro é eliminado, Fortaleza tá fora, não podemos dizer que é uma grande surpresa. E eu falo assim, de verdade, se o Fortaleza tivesse jogado o que sabe jogar, que mostrou nas últimas temporadas, não nessa, Fortaleza passaria desse Vélez. Eu me arrisco a dizer, porque o Vélez não tá bem. Mas o Fortaleza já há algum tempo, já até sinalizado pelos seus dirigentes, que eles não contrataram à altura, né? Eles já sinalizaram esse tipo de coisa. Espero que eles não mandem o treinador embora, né? Porque, querendo ou não, se eles sinalizaram dessa maneira que as contratações deles não foram aquilo que, não renderam aquilo que eles queriam, isso demonstra que a culpa não é do treinador, né? É um time muito envelhecido, com jogadores que vocês falaram aqui, eles repetem a função. Eu vejo um Daverson totalmente desconectado com a realidade, que chegou para ser um jogador importante, que ele foi até bastante criticado na transmissão no caso da ESPN, né, que fez a transmissão do jogo ontem, justamente pela desconexão dele com a importância do jogo, errando alguns passes assim, muito fácil. O segundo gol foi tomou o segundo gol justamente numa bola que ele tentou sair no contra-ataque, tocou errado, cruzamento na área, gol dos caras, quando ele poderia ter a bola, segurado a bola um pouquinho mais, tentado uma outra opção. A escolha dele foi errônea, né? E
E acabou que todos os 3 atacantes foram substituídos no primeiro tempo. Muito mal. O Breno, o José Wellington, o Marinho e o Daverson, né? Os 3 foram substituídos. Você falando aí das críticas na transmissão, não foi só na transmissão, né? Os torcedores também, que já tá há algum tempo com o Daverson bem... colocaram lá, assim, teve um comentário que me chamou bastante atenção, que é assim, ó, o Daverson é a caricatura do fracasso do Fortaleza. É porque é um jogador que acho que ele não entendeu a sensibilidade do momento. Para um time como o Fortaleza cair pra Série B, para qualquer um é ruim, mas tem times que vivem situações piores. Quando o Palmeiras caiu a primeira vez, o torcedor tinha certeza que ia voltar em algum momento. O Fortaleza viveu anos na Série C. Não foi na Série B, foi na Série C. Batia na trave e não conseguia subir. Quanto mais você desce, mais difícil é, porque o Santa Cruz, por exemplo, tem investimento alto, tá na Série D. Mas não é como se você tivesse na Série D a premiação da regularidade como acontece nas séries A e B. Você tem um mata-mata ali que define muita coisa. Você tem um mau momento, um mau dia seu que pode te deixar de fora. A Portuguesa, por exemplo, segundo investimento mais alto, caiu logo na segunda fase, no primeiro mata-mata pro misto de Mato Grosso, para citar o ano atual. E o Fortaleza, eu me lembro, ficou vários anos batendo na trave, jogava no Castelão ou no PV, lotado sempre, tentando no último jogo, dependia só de si para subir e perdia ou empatava e ficava de fora, não conseguia subir para a Série B. Quando saiu da Série C, subiu direto da Série B para a Série A. E aí o time começou a crescer. Hoje é uma equipe que classificou-se, né, já 2 vezes para Libertadores, fez final de Sul-Americana. Então o Fortaleza hoje tá numa outra prateleira. Então, pro torcedor voltar àquela realidade em que o Fortaleza é um time, digamos, daqueles que brigam para não cair e que caem com regularidade, que a gente sabe que tem alguns times hoje no Brasil que não vão brigar contra rebaixamento, caso de Flamengo e Palmeiras, por exemplo, né? E tem outros que ficam sempre naquela briga para não cair. Todo ano eles estão lá. E o torcedor de Fortaleza não quer voltar a viver essa realidade. Mas o time parece que é isso que vai entregar esse ano. E se permanecer ou que não vai permanecer, eu só tenho uma certeza, independente do que vier a acontecer. Vai haver uma grande reformulação nesse elenco, porque é um elenco que tá muito envelhecido e não se encaixa de forma alguma. Uma defesa que deixa a desejar, um ataque que não chega e vendo o jogo ali, a dificuldade muito grande de sair no contra-ataque, essa transição também ajuda a esses 3 atacantes de frente a não ter o seu futebol da melhor maneira. Então a bola que chega para eles chega já no ponto de querer uma finalização e eles não abrem mão disso, e isso prejudica o tempo todo. Então o Fortaleza não tem aquele meio de campo que faz com que tenha essa transição rápida para puxar o que Breno tem do lado, Marinho tem do outro, que é a velocidade. E isso eles tendo, além de ter que voltar para marcar os seus laterais, não consegue ter essa capacidade o tempo todo de chegar lá na frente e decidir partidas. E o Fortaleza se ressente muito disso. Eu acho que o maior problema do Fortaleza foi lá no planejamento no início do ano, né? Quando foi montar na pré-temporada, quando na hora de montar o elenco. Tanto é que é uma coisa que o diretor falou, né? Que os reforços que vieram não foram bons. E aí gera todo esse problema aí no decorrer do ano. Porque vai fazer o quê? Vai demitir todo mundo? Contratar todo mundo de novo? Não dá. Vamos ouvir o Renato Paiva, porque ele fez um alerta que eu achei muito importante ontem na entrevista dele. O que deu errado ali? O que, olhando de fora, quando você viu aquele gol saindo aos 6 minutos? Olha, boa noite. Jogo do Grêmio, jogo do Fluminense, e hoje a primeira chegada do adversário é golo. E por isso eu digo, passou a equipa que entrou para competir. Jogar futebol não é correr, não é saltar, porque podes correr mal e não estás a jogar futebol. E a grande verdade
e essa eu vou ter que dizer, porque vou defender os meus jogadores à morte, mas não posso deixar de dizer, e eles sabem, que aquilo que nós preparámos para este jogo praticamente não cumprimos, e pior, que se agrava com o gol do Vélez. Podíamos jogar alguma coisa com a intranquilidade do Vélez a jogar em casa e o bola não entrar, como passou connosco no Fortaleza, em casa. Hoje até entramos bem no jogo a ter bola, sem propriamente finalizar, mas a primeira vez que o Vélez chega faz-te um gol, e a partir daí já estás a remar contra a maré, estando numa situação de desconfiança, numa situação complicada a nível anímico. Quando te acontece isto, pouco tens a fazer. Portanto, é aprender com as lições, olhar agora para a Série A e fazer os jogos que faltam, perceber o que fizemos aqui, o que não devíamos ter feito, e tirar as ilações, como digo, correções, e olhar para a Série A, porque temos muito caminho e uma responsabilidade muito grande para nos mantermos na Série A. E de facto, a jogar, ou melhor, a competir assim, vai ser bem difícil. Essa fala dele final é muito sintomática. Se seguir assim, o resumo da ópera, se seguir assim, vai ser muito difícil. Porque ele disse que a equipe não cumpriu o plano tático que foi desenhado e não competiu. Não, quando ele diz isso, ele está querendo dizer, tomei gol no início, eu tinha preparado, né, um esquema tático, eu tinha preparado um jogo e de repente foi tudo por água abaixo na primeira cabeçada que fizeram. A primeira bola jogada dentro da área, gol dos caras, aí vai tudo por água abaixo mesmo. Você tem que refazer e tentar buscar aquilo que talvez você não tenha nem treinado, né, que é sair em desvantagem, já precisa vencer, tá fora de casa, pode usar o contra-ataque, toma o primeiro gol, você fica totalmente desguarnecido e falta às vezes, né, pro treinador um melhor desempenho, né, da sua equipe, e é isso que tem acontecido ao Fortaleza, ao tricolor. Ele falou sobre a equipe não ter competido, não ter feito o que foi planejado, né? Em um outro trecho da entrevista, da coletiva dele, ele falou assim, que hoje passou a equipe que quis mais, não em vontade, mas em cumprir o plano de jogo, em concentração. Foi a equipe mais focada, mais concentrada, que ganharam os duelos. A impressão que a gente tem ao ver o Fortaleza jogar é justamente essa, de um time que tá desligado, que tá em outra conexão, que já aceitou um destino que parece inevitável, que parece que já se entregaram, né? Parece que tá entregue. E a gente sempre, até recentemente, a gente falava que acreditava numa reação, todos nós aqui falávamos, mas parece um time cada vez mais entregue. E eu não sei, talvez o fato, independente de ser o treinador, você tem que trazer um motivador, levar um coach pra lá, eu não sei. Buscar alternativas lá dentro. Agora acho que a janela ainda tem ainda? Tem, até o iniciozinho de setembro, dia 2. Tem que buscar alguém que possa entrar nesse time e dizer, olha, não dá pra jogar com 3 atacantes dessa maneira, não dá pra ficar tomando gol o tempo todo desse início de partida, então tem uma melhor transição. É só dessa maneira que ele vai conseguir ir ao mercado no momento difícil, como nesse momento de competição, todos os times já prontos, e lá fora trazer alguém com muito dinheiro é difícil, então vai ter que buscar resultado lá dentro do seu grupo mesmo. E vai ter que achar esse cara pra falar, gente, reage. Dá um tapinha na cara ali, ou acorda aí que o campeonato ainda é longo. Mas o futebol não permite dar tapinha na cara, não. Tem que dar um tapa bem dado mesmo, que é pra acordar. Bom, a gente vai pra mais um intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar pra falar do único brasileiro que passou ontem com tranquilidade. Na quinta a gente sabe que o Palmeiras vai passar com tranquilidade, mas ontem só o Fluminense, que foi de boa a classificação. O intervalo é rápido. Mata-mata tá de volta, e agora para falar do Flu de Copas, que venceu mais uma na Copa Sul-Americana e está classificado para as quartas de final. O tricolor das Laranjeiras no Maracanã, que teve um público
bem razoável, né? Assim, não foi um grande público. Bateu o América de Cali por 2-0, já havia vencido na Colômbia por 2-1. Os gols foram do Kevin Serna e do Martinelli, que aí o Renato foi muito questionado sobre o Martinelli na seleção, e aí leva ou não leva o Martinelli. Ele fez gol ontem, 2-0 pro tricolor das Laranjeiras, sem sufoco, Evai. Tá nas quartas de final e é um candidato ao título. Com razão, porque tem seus méritos, né? Um time que sabe jogar, sabe disputar a Copa, um time que tem seus esquemas táticos bem definidos, jogadores, os seus atacantes com confiança, fazendo gol, Canóbio de capitão do time. Então tem algumas novidades, porém é um time que era esperado dessa maneira, né? Um time competitivo e que precisa ir atrás de algum objetivo importante esse ano, né? Já que querendo ou não, para ser campeão brasileiro é muito difícil. Então o Fluminense tem um caminho muito, muito bom e, na minha opinião, também é um dos favoritos. Eu também acho que ele seja um dos favoritos aí ao título, e que o Renato gosta de uma Copa, né? Gosta. A diferença do Renato nas Copas do Renato no Brasileiro é absurda. Renato vai muito bem em Copas. E ontem foi uma noite especial pro Fábio, que passou o Peter Shilton e se isolou como o atleta de futebol que mais jogou partidas, 1.391 jogos. Repete a idade dele, por favor. 44. 44. Vai fazer 45 agora em Tem que tirar o chapéu pra um cara desse, né? Tem que tirar o chapéu pro cara desse. E continua em alto nível. Em alto nível, isso que eu ia falar. Jogando bem, salvando o seu time, competente o tempo todo. É lógico, não tem aquela capacidade toda como precisa ter hoje os goleiros de saber sair jogando com aquela facilidade. Porém, é um jogador que o tempo todo, um goleiro o tempo todo, ajuda muito o seu time. Importantíssimo ele pro Fluminense. Só pra corrigir, ele tem 43, faz 44 mês que vem, não 45, faz 44 agora em setembro. Mas ele já tem contrato pra seguir aí até os 45. O Peter Shilton tinha 1.390 jogos, o Fábio tinha igualado ele no final de semana, agora o ultrapassa. O Fábio começou no União Bandeirante de Mato Grosso, ele é matogrossense, fez 30 partidas pelo time, União Bandeirante do Paraná. Ele é matogrossense, mas começou a carreira lá no União Bandeirante do Paraná. 30 partidas, 150 jogos pelo Vasco. Eu lembro dele no Vasco, antes dele ir pro Cruzeiro. Não sei se vocês se lembram. Eu lembro dele só no Cruzeiro. Não, eu lembro dele no Vasco. Ele era um bom goleiro já no Vasco, e lembro quando ele se transferiu para o Cruzeiro. E aí foram 150 jogos no Vasco, 976 partidas, quase 1.000. Olha, faltou 24. Por isso que o torcedor do Cruzeiro é chateado com o Ronaldo por ter tirado o Fábio, né? Porque por conta de 24 jogos, 24, Evair, o cara não alcançou a marca de 1.000 jogos. Acho que só o Rogério Ceni tem isso num clube aqui no Brasil, que foram as 1.000 lá pelo São Paulo. Mas o Cruzeiro vivia um momento tão difícil, tão delicado naquela oportunidade, né? E estava começando a SAF no Brasil, o Ronaldo tinha que tomar uma decisão. Parece que o salário era muito alto, tal, e tinha que cortar gastos. São situações que colocam às vezes os jogadores em um momento de decisões, né? E acabou tendo que sair. Ainda bem que o Fluminense foi lá buscá-lo e deu mais essa oportunidade. Ele está demonstrando que ainda tinha capacidade de jogar muito tempo ainda. E pelo tricolor são 235 partidas. Tem cancha para bater as 300 aí, porque o Fluminense faz no mínimo aí 60, 65 jogos no ano. E como ele é goleiro, ele joga boa parte dessas. Certamente vai encerrar o ano ali perto das 250. Ano que vem ele bate as 300 pelo tricolor. E olha só, se vocês forem pegar os principais jogadores que jogaram mais partidas, melhor dizendo, na história do futebol, todos são goleiros. Inclusive o Rogério Ceni é o terceiro. Ele tá atrás ele é o quarto. Ele tá atrás do Fábio agora, do Shilton. Aí o terceiro que eu vou falar agora é o Rogério. O terceiro, o único que tá no meio dessa goleirada toda, o único jogador de linha, é o Cristiano Ronaldo. Que é também uma máquina também, né? É incrível, né? Tem uma máxima no futebol que diz que o goleiro ele sofre muito
ele sofre bastante nos treinos para poder desfrutar do jogo, né? E é justamente isso, né? E o jogador de linha é o contrário, né? Ele sofre muito no jogo, né? Ele pode até nos treinos diminuir o ritmo, mas no jogo ele não pode. Então essa é uma situação que faz também com que o goleiro tenha mais capacidade de se recuperar e não sentir tantas contusões, né? Já que o futebol brasileiro continua tendo aí, às vezes, até 80 jogos por ano. E o Fluminense prestou uma homenagem, né? Após o jogo para o Fábio. Sim. Entregou para ele um quadro comemorativo e um prato. E aí tava lá esposos, filhos, companheiros de time, e ele falou lá, depois que recebeu essa homenagem, que foi uma emoção muito grande viver tudo isso, e agradecer ao Fluminense por ter dado a oportunidade de estar lá, de conquistar as coisas que conseguiu conquistar com o tricolor. E eu te falo, voltando aqui pro Cristiano Ronaldo, que é o terceiro, tem 1.283 jogos na carreira. Ele vai passar o Chilton, porque ele tá a 107 jogos do Chilton só. 2 temporadas. Ele tá com quantos anos, Ronaldo? 42. 42? No mínimo mais 2 temporadas ele 2 temporadas ele vai jogar. É a distância que ele tem pro Chilton, que ele joga um pouquinho menos lá, né? Se fizer 50 jogos em cada ano, aí ele vai passar o Chilton. Eu tive, tempos atrás, estive acompanhando aí o Fábio. Ele teve um momento em que ele era aquele jovem que quebrava as noites, né? Ele teve que parar com isso para chegar chega um certo momento que precisa tomar essa decisão, né? E quando ele parou com essa noitada, aí sim ele se transformou em mais profissional e tá chegando aonde chegou. Então é justamente o caminho que o Ronaldo faz, né? Quebrando recordes. E o Ronaldo foi assim desde sempre, né? Ele sempre foi essa máquina, por isso que ele, até porque pra atacante eu suponho que seja mais difícil que pro goleiro, porque toda hora o goleiro não tem choque, né? Não tem combate, não tem ninguém dando carrinho, ninguém com corpo. Então desgaste o risco correndo desgaste, exato. Aí você junta tudo pro atacante, é até mais difícil. Claro, não tô desmerecendo o feito do Fábio, é incrível. Tem essa diferença da posição. Bom, o Renato disse que não vai priorizar as Copas, nem do Brasil, nem da Sul-Americana. Diz que vai repensar se chegar na semi, seja da Copa do Brasil, seja da Sul-Americana. Mentira, maior balela da história. Porque ele tem chance de ser campeão brasileiro? Não tem, então ele vai focar nas Copas. Quando chegar a oportunidade, mas não adianta, ele já tá fazendo isso. Não tem outra situação pra ele. Ele não pode cair, né? O negócio é que ele gosta de ser o centro das atenções, o Renato. Porque faltam umas pérolas dessa. O Fluminense que vai pegar um time argentino, seja ele o Lanús ou o Central Córdoba. O jogo de volta é hoje no estádio La Fortaleza, casa do Lanús. Na partida de ida, lá em Santiago del Estero, 1-0 para o Córdoba, que é o algoz do Flamengo aí no primeiro semestre. Que é o time mais fraquinho, né? É o time mais que eu acho que seria muito bom pro Fluminense poder encarar um time como esse aí, porque querendo ou não, nós já vimos jogar, veio ali, deu um trabalho ali, mas não é um time que possa eliminar o Fluminense, não. Eu citei, eu não sei em comparação ao Fluminense, né? Mas quando jogou contra o Flamengo lá na Libertadores, na primeira fase, eu até citei que só o salário do Gerson, na época, pagaria toda a folha salarial do Central Córdoba. E o Fluminense tem muito mais valores também, não, evidentemente tá longe do Flamengo, mas os jogadores... a disparidade é muito grande, né? Ontem também na Sul-Americana se classificaram, acabou o sonho de Cinderela do Mushuc Runa, né? Que jogou pela primeira vez na sua história uma competição internacional, foi eliminado pelo compatriota Independiente del Valle nos pênaltis, tinha perdido por 1-0 lá na casa do Del Valle, venceu ontem por 2-1 no Olímpico Atahualpa, mas perdeu nos pênaltis 4-2. E temos um argentino que tá fora pro único colombiano vivo em competições continentais ainda, o Once Caldas, que tinha vencido já de 1-0 lá na Colômbia o Huracán, e na Argentina ontem fez 3-1 o Once Caldas fez 3-1 no Huracán. Então um confronto já está até definido, é Independiente del Valle do Equador e Once Caldas da Colômbia.
que um desses pode ser o adversário do Atlético Mineiro, caso o Galo chegue na semifinal. O Galo, que joga amanhã às 7 da noite diante do Godoy Cruz, pode empatar lá na Argentina, que se classifica, e se passar, pega o vencedor de Cienciano e Bolívar, que jogam hoje 7 da noite. Cienciano do Peru, Bolívar da Bolívia. Então a gente poderia ter um Brasil e Colômbia, um Brasil e Equador na semifinal, né? E podemos ter um Brasil e Peru ou Brasil e Bolívia nas quartas de final. Mas o Muxuca quase que foi. Quase que, olha, nos acréscimos, o Independente Del Valle conseguiu empatar e levar para os pênaltis, porque olha, a arbitragem brasileira, né? Conseguiu aí nos últimos segundos, últimos minutos empatar o jogo para poder levar para os pênaltis, e o time do Muxuca estava ali vencendo a partida com uma certa tranquilidade. Era visível que poderia ter passado, mas é triste, futebol, né? É o sonho de Cinderela, é um time que fez história. É um time pequeno que nunca chegou, de repente, por um triz, mas foi por pouquíssimo mesmo. Na Libertadores, a gente citou os jogos dos brasileiros, também teve o Racing, que superou o Peñarol, fez 3-1, tinha perdido lá no Uruguai por 1-0 pro Peñarol. A gente pode ter, aí a gente deixa para discussão no próximo bloco, mas a gente pode ter 4 brasileiros e 4 argentinos restando na Libertadores. Ia ser só Brasil e Argentina a partir das quartas, ia ser uma coisa histórica. E aí eu trago esse possível desenho para vocês depois do intervalo, que é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. E o mata-mata tá de volta. Eu falei aqui que podemos ter um Brasil e Argentina, só Brasil e Argentina na Libertadores. Seria ótimo, hein? Seria bom demais ver isso. Mais agradável. Para esse cenário, olha o que precisa: o Botafogo passar da LDU, o River, que não é impossível, né? O River Plate, que decide em casa, passar pelo Libertad do Paraguai, ficou 0-0 na ida. Palmeiras confirmar sua vaga contra o Universitário. O Estudiantes, que venceu na ida, confirmar hoje sua classificação contra o Cerro Porteño, jogo de volta na Argentina. E um brasileiro a gente já tem, que é Inter e Flamengo. Então, o Estudiantes é favorito contra o Cerro, é muito difícil que não passe. O River Plate é favorito contra o Libertad, é difícil que também que não passe, vou dizer praticamente, porque foi 0-0 primeiro. O Palmeiras, esse sim, praticamente impossível que não siga. É só se literalmente hoje os deuses do futebol tiver contra o Palmeiras, porque não tem outra explicação. Não dá. E o que é mais, tá mais assim, a gente fica mais atento é LDU e Botafogo, que se a LDU passar, quebra isso, né? Mas a gente tem muitas possibilidades de ter só brasileiros e argentinos. E aí o chaveamento ficaria assim: um confronto brasileiro, Botafogo e São Paulo. Tô projetando aqui só Brasil e Argentina. River Plate e Palmeiras. Vélez e Racing. Estudiantes e Inter ou Flamengo. Esse seria o desenho. Então só brasileiro e argentino. Seria 4 de um país, 4 de outro. E aí a gente teria um confronto de brasileiros, um confronto de argentinos e 2 confrontos entre brasileiros e argentinos. Seria uma Libertadores daquelas, né? Nessa reta final aí. Eu tô pensando aqui, meu Deus, o Palmeiras vai pegar justo o mais difícil, né? Então não adiantou nada ganhar, chegar em primeiro em toda a competição, né? Vai enfrentar talvez o River, que tem mais tradição. Não sei se é há algum tempo já que eu não vejo o River jogar, né? Não vejo realmente se é um time bom, porém que tem mais tradição, certeza. Sim, e é muito difícil jogar lá no MAS Monumental, né? Então. E o River, mesmo ele estando numa fase ruim, que não é o caso, né? Se tiver numa fase ruim, ele ainda dá trabalho. Argentino não tem jeito, ele dá trabalho de qualquer jeito. Aí a gente vai ver se vai valer aquela máxima do Evair, que dizia lá, não tá preocupado com as derrotas de brasileiros pros argentinos no início do ano, porque quando chegava na hora certa, os brasileiros venciam. Aí a gente vai ver isso a partir da fase de quartas de final,
que a gente pode ter só Brasil e Argentina se de fato os brasileiros vão prevalecer. Nossa, vocês estão gravando direitinho o que eu falo, hein? Vocês vão me cobrar no final. É porque assim, os brasileiros eles têm que prevalecer, porque a diferença econômica é muito grande, É lógico, quando o árbitro apita são 11 contra 11, mas realmente o futebol brasileiro, em termos de contratações, em termos de estrutura, é muito maior e tem sim a obrigação de chegar em final, de ganhar títulos mesmo, porque é dessa maneira. O futebol europeu tem demonstrado isso, né? Só que lá o dinheiro é muito mais próximo um do outro, né? Aqui no sul-americano não, né? A gente vê que o Brasil realmente é disparado o time que tem mais capacidade de compra. Aí, falando do River, nos últimos 10 jogos ele perdeu apenas um, e a maioria dos jogos que venceu por 3-0, 4-1, tudo. Mas com placar amplo. Os repórteres que cobrem para emissoras grandes brasileiras aqui o futebol argentino dizem que o River caiu muito, apesar desses resultados. O desempenho do River teve uma piora depois do meio do ano, né? Nessa janela aí. Perdeu o Mastantuono, por exemplo, que era um jogador referência, foi pro Real Madrid. Enfim, mas é claro que não deixa de ser um adversário difícil, né? Pode ser mais, não sei, vamos ver como é que chegaria. Tem que passar pelo Libertad, né? Hoje, pra pegar o Palmeiras. Bom, vamos falar de... Vocês querem falar o que primeiro? Vocês querem falar do Chalde ou vocês querem falar do Santos? Vou deixar vocês escolherem. Vamos de Santos. Ontem, então, teve o quê? Mais uma vez, torcida no CT do Santos. CT Rei Pelé recebeu ontem a visita agradabilíssima de torcedores organizados do Peixe, que cobraram inclusive o Neymar. E falaram pro Guilherme que ele tem que sair do time, que é absurdo, que ele é muito ruim, que ele é um lixo e várias outras palavras assim, bem estimulantes pro atacante do Peixe, viu? E aí os torcedores falaram pro Neymar, abre aspas, não vou rodar o vídeo porque tá repleto de xingamento. Palavrão. Abre aspas, se você chora, isso era pro Neymar, imagina o resto, fecha aspas. Também referente ao choro dele na derrota. E também questionaram ele sobre discutir com torcedores, né? Então, assim, o ambiente no Santos é o melhor possível. Torcida cobrando, sem treinador, o time já, né? Mas agora vai ser técnico interino, né? O filho do Tite, Matheus Bach. Sim, mas tá sem treinador, não vai ser ele. Eu nem sabia se ele ia comandar o treino ontem ou não. Aí ele comandou o treino lá no Peixe, aí o Santos definiu que ele vai ser o interino, enfim. Mas não foi nada agradável. O Guilherme foi até meio protegido ali pelo grupo, porque os torcedores do Santos estavam pé da vida com o Guilherme, que é o artilheiro do clube na temporada. Já pensou se o Guilherme não faz os gols que fez até agora? Já pensou se o Guilherme quer ir embora agora nesse momento? Eu iria embora. Não, eu também. Falou isso pra mim? Eu também tinha essa coisa comigo. Não me querem, por favor, eu vou embora. Não tem importância, não precisa estar aqui querendo atrapalhar ninguém. Né? Eu, na posição dele, iria embora mesmo. E olha que Guilherme várias vezes salvou o Santos, né? Erra, tem dificuldade, como todo grupo tem. É impressionante a torcida organizada ter todo esse poder, né? Não deveria, né? Não deveria. Cada um está no seu lugar. Quer torcer para algum time, torça, mas não lhes dão o direito de ser apaixonados e ter a mão firme de poder chegar e cobrar dessa maneira. Quebraram o portão do CT ontem. Por que você imagina? Vai preso? Porque isso aí é dano ao patrimônio privado do Santos. Isso aí é cadeia. Porque eu acho que a diretoria do Santos nem chama a polícia, né? Porque tem medo realmente deles e sabe que precisa deles. E essa mão ida e volta aí é algo complicado dentro do futebol. A polícia chegou lá bem já no final do protesto dos torcedores. Então, e o número de policiais que chegaram lá no CT foi também bem absurdo, né? Agora imagina só, você ouve
vi no vídeo os caras falando assim que tem que fazer rifa pra poder assistir jogo, não sei o que, mas os caras à tarde, uma terça-feira, tem tempo pra sair de casa ou do trabalho. Eu fico pensando, eu penso muito nisso, né? Como é que o cara viaja 2 dias pra assistir o time, né? Muitos deles pegam um ônibus, viajam, quando é Libertadores, viajam 2 dias para assistir o time e não tem trabalho, ninguém trabalha, ninguém de férias. O tempo todo é isso, e aí se acha no direito, por sair, ter todo esse trajeto, 2 dias, se acha no direito de cobrar como cobram. É impressionante. Mas, tipo assim, de certa forma, ninguém tá obrigando ninguém a fazer isso. Estão fazendo porque querem, e porque gostam, porque são apaixonados, mas aí porque fazem, não dá o direito de... E é um esporte. O abuso, né? O regulamento do campeonato diz: 4 clubes serão rebaixados. 4 clubes serão rebaixados, seja o Santos, seja qualquer outro, 4 clubes no fim serão rebaixados. Imagina só, se toda a torcida resolve fazer isso, chamar... não dá, né? Bom, enquanto isso, o Santos segue sua busca por treinador. Já recebeu um não, Evair. Ramon Dias disse não pro Peixe, falou que não quer saber da proposta santista. O São Paulo faz umas pedidas absurdas, né? Isso. O acerto salarial do Santos com o São Paulo tá feito. No entanto, tem uma coisa que separa o treinador argentino do Santos, que são justamente esses pedidos absurdos, como você classificou. E reforços. O Santos teria... Hoje é 20, 11 com 13 dias para contratar, menos de 2 semanas para contratar jogadores, e não é qualquer jogador, não é como se fosse contratar eu, a Janaína, é como se fosse contratar o Evair dos tempos de glória, né? Ele quer esse tipo de jogador, ele quer atleta. Ele quer até o dirigente, imagina o jogador, qual o nível de jogador que ele quer. E isso separa. Será que ele quer que o Mato saia do Santos? É isso também? Por aquilo que eu entendi, ele querer levar o diretor dele, querer levar algo assim que não dá para entender, e é inaceitável, né? O Santos não pode ficar refém de uma situação como essa, como não pode ficar refém da sua torcida também, né? Olha, e polêmica atrás de polêmica, né, no Santos, porque o jogador Rainer, tipo, é um nome bem diferente, né? Pessoal criativo. Ele, durante a partida entre o Santos e Vasco, na hora do segundo gol, ele pegou e postou uma foto onde aparecia o placar, aparecia a comemoração do gol e colocava assim como legenda no Instagram dele, rede social privada dele, né? Ele colocou bem assim: isso é DVD, sobre o David do Vasco, né? A felicidade de vocês é a minha. E agora o Santos busca rescindir com o jogador por conta disso. Tá, mas ele joga no Vasco hoje, né? Joga no Vasco. Não, ele é jogador do Santos, né? Ele é do Santos. Não, ele é do Vasco. Ele pertence ao Santos. Não, então, mas hoje ele tá no Vasco, não, isso sim, quer dizer. Eu também acho uma rescisão um negócio muito absurdo por conta disso, porque se ele tá lá, ele vai comemorar as vitórias de lá. Lógico, tem todo o direito. Ele jogou, está lá no time, vitória importante, confronto direto. Pô, não vai dar tempo da gente falar aqui da entrevista do Samir Chaid, Chaud. O que ele aprontou? Dá só um spoiler rapidinho. Não, falou do calendário, confirmou o impedimento semiautomático. Já é uma boa. Falou da arbitragem. Falou que hora nenhuma falou em acabar com o campeonato estadual, porque tem alguns clubes que estão com medo disso acontecer. Mas ele confirmou que as datas serão reduzidas para no máximo 11, e a gente vai trazer essa discussão aqui amanhã, porque não vai dar tempo hoje. Janaína Carvalho, tchau pra você, até amanhã. Tchau, até amanhã. Evair Paulino, tchau pra você, até amanhã. A gente se vê amanhã, um abraço. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Amanhã a gente volta com muito mais. Tem Flamengo e Inter hoje. Tchau.